Olá, gente, meu nome é Nébia. Eu vou apresentar a quinta parte da aula sobre estrutura atômica. A gente vai abordar o espectro do hidrogênio e os números quânticos, a matéria, e vamos ter ainda uma revisão geral do que foi abordado nessas 5 aulas. Vamos começar abordando a estrutura fina do espectro de hidrogênio, que é essa imagem que está sendo aqui mostrada. O espectro de hidrogênio em alta resolução. Se você passar uma luz branca através de um gás formado por átomos de hidrogênio, você verá o seu espectro de absorção, que é justamente esse daqui. Ou seja, é uma série de linhas que são refletidas sobre um fundo contínuo. As linhas do espectro de absorção têm as mesmas frequências da linha do espectro de emissão, ou seja, isso sugere que um átomo só pode absorver radiação naquelas frequências determinadas. Algumas dessas linhas que estão sendo mostradas aqui, são, na verdade, um conjunto de linhas que absorvem frequências muito próximas. E a diferença das frequências absorvidas pode ser tão pequenas que elas se sobrepõem no espectro. Ou seja, essas linhas aqui não é apenas uma absorção, ele não absorveu em uma frequência. Isso aqui, na verdade, são várias linhas que absorverem frequências diferentes, mas que elas se sobrepõem, pois a diferença das frequências absorvidas é muito pequena. Ah, professora Nébia, mas por que isso acontece, essas linhas? Eu não tô entendendo. Vamos lá, vamos entender esse daqui. Os elétrons ficam na eletrosfera, certo? E ele orbita o núcleo, porém não vai ficar orbitando bonitinho, de forma circular, não. Ele vai orbitar o núcleo de forma elíptica. E a gente sabe que uma elipse tem dois extremos, ou seja, se o elétron orbita em forma elíptica, tem momentos que ele está mais próximo do núcleo e tem momentos que ele está mais distante. Ou seja, em alguns momentos, esses elétrons vão sentir uma maior atração e uma maior repulsão devido à existência de outros elétrons no átomo. Assim, quando fornecemos energia suficiente ao elétron, ele acha viável mudar o seu nível de energia. Cada linha de um espectro, cada linha dessa daqui, provém de uma transição entre dois níveis de energia. Ou seja, para que ocorra a linha do espectro que estamos analisando, é necessário que ocorra uma mudança do estado energético do elétron. Bom, aqui, nesse slide, está sendo representado equações, onde elas definem qual subnível energético o elétron irá ocupar. Veremos com mais detalhe nos próximos slides sobre esses subníveis. Os átomos conhecidos com o número atômico de 1 até 18 estão no estado fundamental, ou seja, estado no qual no átomo o número de prótons e o número de elétrons são iguais, e eles possuem apenas 4 subníveis ocupados por elétrons, representados pela letra S, P, D e F. A equação de Sharp é a equação que define o subnível S. A equação principal, a que define o subnível P. A equação difusa, a que define o subnível D. E a equação fundamental, a que define o subnível F. Bom, a forma elipse depende do número quântico. Por exemplo, se a camada vai ser mais circular, mais estreita, se os polos da elipse vão estar mais alongados ou não, e etc. Por exemplo, temos uma estrutura atômica onde o número atômico principal é n igual a 3. Ou seja, ele está no terceiro nível. Quando ele está no terceiro nível, existem 3 possibilidades de subcamada, pois podemos calcular o número quântico secundário, que seria K menos 1. Se o meu K é 3, então
Então, o meu L será 2, né? 3 menos 1, 2. E para o número secundário igual a 2, teremos a subcamada D. Se o meu K é igual a 2, o meu L é 1. E para o L igual a 1, teremos a subcamada P. Se o meu K é igual a 1, o meu L será 0. E para o meu L0, teremos a subcamada S. Bom, se houver um campo magnético, isso ocasiona um desdobramento nas linhas do espectro de absorção. Uma linha gera L2 mais uma linha. O número quântico que estamos nos referindo é o número quântico magnético, que pode assumir os valores de menos L, 0 e mais L. Vamos falar agora dos números quânticos. Existem 4 números quânticos e uma combinação possível de pelo menos 3 destes números significa um orbital e atua como um endereço do elétron, isso dentro do átomo. No número quântico principal, representado por N, está associado o tamanho e a energia do orbital, e conhecemos ele como camada. Por exemplo, quando a gente se deparar com um átomo onde ele possui uma configuração eletrônica 1s1, 2s2 e 2p6, sabemos que temos um subnível com o número principal 1 e outro nível com o número principal igual a 2. Ou seja, o segundo nível é mais energético e maior do que o nível 1. Quanto maior o valor de N, maior será a distância entre o elétron e o núcleo. O número quântico principal pode variar seu valor de 1 até 7, e sempre com valores inteiros, por exemplo, 1, 2, 3. Temos o número quântico secundário, ou número quântico do momento angular do orbital. Ele caracteriza uma subcamada eletrônica. Vamos pensar assim, o número quântico principal N é o bairro de uma cidade. João Pessoa, por exemplo, os bancários. E o número quântico secundário é o nome da rua. Ele possui um símbolo L e podemos encontrar ele com os valores de 0, 1, 2, N-1. Os valores de L são classificados como subcamadas. Para N igual a 1, teremos um L igual a 0 e possui apenas uma subcamada. Para um valor de N igual a 2, teremos um L igual a 1, pois possui duas subcamadas, S e P, e assim por diante. Existem mais valores para L, porém, vamos nos deter apenas a essas 4 subcamadas. O número quântico magnético de spin, ou simplesmente spin, indica a orientação que um vetor spin de uma partícula pode assumir. Ele possui esse símbolo, ms. Ele foi proposto, pois sabia-se que um feixe de partícula com elétrons sofria um desvio ao passar por um campo magnético. E para explicar esse fenômeno, foram atribuídos aos elétrons possíveis sentidos de rotação, chamados spins. Neste caso, os elétrons podem assumir apenas 2 valores, mais um meio e menos um meio. Em alguns livros, vocês também podem se deparar com uma setinha para cima ou uma setinha para baixo. A setinha para cima indica mais um meio e a setinha para baixo indica menos um meio. Esse é muito importante porque um orbital com elétrons, um orbital cabe apenas 2 elétrons e eles têm que ser obrigatoriamente com sentidos de rotações opostas para que a soma dentro do orbital seja 0. Por isso ele é atribuído mais um meio e menos um meio. Dentro do orbital não pode ter mais um meio e mais um meio. Dentro do orbital cabe apenas 2 elétrons com sentidos de rotação diferentes.
Ainda temos o número quântico magnético, que possui o símbolo M e nos dá os níveis de energia disponível dentro de uma subcamada eletrônica. Por exemplo, para um N igual a 1, teremos um L igual a 0 e 1, certo? Como o nosso ml varia de menos L até mais L, isso passando pelo zero, então teremos um ml de menos 1, 0 e mais 1. Ou seja, uma subcamada com L igual a 1, teremos 3 orbitais disponíveis.